Bom, pessoal, aqui do meu lado está uma figura conhecidíssima do Estadão do Acre. O homem já foi deputado, representou a população, é apresentador de TV, radialista e hoje a gente conversa com ele como escritor. Isso mesmo, acabou de escrever um livro, está publicando aí nas plataformas, mas vou parar de dar um spoiler porque é com ele que nós vamos conversar, né? Convidamos ele hoje, aceitou. Astério, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fábio. Quero cumprimentar a todos aqui, a equipe que está trabalhando, né? Para mim é uma alegria muito grande, você sabe disso, né? A amizade que eu tenho, respeito pelo seu trabalho também. É uma satisfação muito grande a gente fazer parte dessa comunidade que é o Acre, né? Que é uma comunidade maravilhosa, um povo maravilhoso. Estamos aí. Astério, eu sei que eu falei assim um pouquinho, mas eu sei que faltou muita coisa na sua biografia. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você resuma quem é Astério Moreira. Bom, eu sou de Brasileia, nascido na fronteira. Em 72 migrei para Rio Branco com a minha família, com meu pai. Moramos aqui na Coab do Bosque durante muitos anos e fui estudar fora, fui para São Paulo, depois voltei. Sou técnico agrícola, trabalhei 12 anos em Ematé, INCRA, Secretaria de Agricultura, que hoje é a CEAPROF. Tive todo um trabalho na zona rural de Rio Branco para formar as primeiras feiras livres. E depois eu fui para Brasileia como chefe da Casa da Agricultura, me envolvi com política, porque minha família tradicionalmente é da política em Brasileia. Me elegi vereador em 88, depois disputei 2 eleições de prefeito, perdi. Depois vim para Rio Branco, né? Fui trabalhar como jornalista, que eu já gostava de escrever, era radialista em Brasileia, na 3 de julho, antiga emissora. E eu fazia, ao mesmo tempo que eu fazia um trabalho na política, nas comunidades agrícolas, eu também fazia um programa de rádio, né? E depois vim para Rio Branco, a convite do Silvio Martinello, Roberto Vaz, eu fui para o Jornal A Gazeta em 93, né? Comecei no jornalismo impresso naquela época, depois migrei para a televisão, tive na Band com o Roberto Vaz, que é a TV5, depois eu migrei para a TV Rio Branco, Jornal e TV Rio Branco, fiquei lá durante 12 anos, né? E hoje eu estou no AC 24 horas, escrevendo o que eu mais gosto de fazer. Me distanciei da questão da agricultura. Em 1996 eu pedi demissão do Estado, porque eu não conseguia trabalhar numa coisa e ganhar dinheiro sem trabalhar na outra. Eu nunca aceitei, né, fazer assim, dessa forma, nunca. Então, o resultado, né? Eu fui em 2004 aqui, me candidatei a vereador, depois de 8 anos de ter saído da política. Ganhei eleição para vereador. Em 2008, com o Gessé Santiago, ganhei eleição de reeleição de vereador. Em 2010, me elegi deputado estadual. 2014, saí da política novamente. Tive muitos convites, mas eu não quis. O que é que eu quis fazer? Fazer a transição da política para o jornalismo novamente, que é a minha grande paixão. Não é a política, é o jornalismo. Eu estive ali cumprindo uma missão apenas. Só uma missão. Para mim foi muito importante ter sido vereador de Rio Branco 2 vezes e deputado estadual pelo Acre uma vez. Cumpri a minha missão. Fiz a transição, fui bem recebido aqui na Rádio Cidade, né? Tive um período aqui, a gente junto, você me ajudando bastante. Estou no AC 24 horas e também fui convidado, né, pela outra emissora lá, a Gazeta, e apresento um programa lá também, né? Agora, a gente vai focar no livro, mas você entrou assim num assunto tão interessante que me fez lembrar. Astério, hoje, o que você fala, principalmente em relação à política, as pessoas param para ouvir. Ou seja, você já se sente realizado assim, falando, olha, hoje eu sou um conselheiro politicamente falando, você se sente realizado? É interessante como a minha experiência na política. Presidi partidos, ajudei na formação política de jovens, né? Eu acho que não é fácil você militar na política e hoje eu me sinto realizado em realmente ser uma pessoa que, Fábio, as pessoas conversam comigo de todos os partidos. Eu me encontrei com o Jorge Viana, ontem eu estava com o Márcio Bittar, falei com o Major Rocha, fora com o governador Gladys Cameli, eles ligam, pedem opinião, o que é que eu acho disso, daquilo e tal. A gente vai conversando e eu tenho um estilo que o Roberto Vaz fala, o Astério tem um estilo conciliador. Essa é a minha maneira de ver a política e de interpretar um fato não estando dentro do fato.
A pior coisa que tem é você fazer uma análise política se você é apaixonado por um candidato. Aí o seu candidato é o melhor, a pesquisa é falsa, tudo é mentira, porque o meu é que vai ganhar, todo mundo é ladrão, ou o outro é do diabo, outro é do Satanás, esse é de Deus. Não. Então eu me sinto realizado em estar... A minha graduação hoje, ela é em ciências políticas também, né? Isso contribui. Tá certo. E agora, gente, a gente vai entrar no assunto que é o que eu sei que você também está curioso. Astério, que livro é esse? Qual é o conteúdo que você traz para aqueles queridos leitores no seu livro? Bom, são histórias curtas, né? Histórias curtas, especificamente sobre o Acre, sobre um tempo. Eu abordo, por exemplo, tem histórias que são curtas, que eu preferi do que fazer uma história longa só. Então fiz várias histórias curtas, são crônicas, comentários, são lendas também que permearam o imaginário popular da população de Rio Branco, população de Brasileia, né, que aborda desde o começo do século passado, nas primeiras levas de imigrantes nordestinos que chegaram aqui, né, como é que era a vida naquele tempo. E eu foco muito nos rios, principalmente no Rio Acre. Eu não vejo o Rio Acre, quando eu olho assim, aquele rio barrento, água suja, eu barranco assim, um pau no meio. Não, eu vejo uma beleza, eu vejo vida no Rio Acre, porque teve muita vida no Rio Acre. Quando não existiam as estradas, nem as vias aéreas, o Rio Acre, ele comandava a vida. As cidades floresceram, Porto Acre, Rio Branco, Chapuri, Brasileiro, Cis Brasil, o Juruá, Tarauacá, Feijó, os vales, todos surgiram em função dos rios. Quer dizer, isso eu consigo traduzir até de uma certa forma poética, né? Eu gosto assim. Tem uma das histórias que eu conto que essa marcou muito a minha vida. E eu me envolvo quando eu estou escrevendo. Se o personagem está rindo, eu estou rindo. Se está chorando, se está sentindo dor. Se morreu alguém, eu choro ali na hora que eu estou escrevendo. Então eu ouvi muitas histórias e eu vi muitos lugares aqui no Acre. E hoje eu tenho essa memória de resgate, de ressuscitar essas pessoas que viveram no passado, né, que hoje não estão mais entre nós aqui. Você falou de lendas, de folclores. O Acre tem o Mapinguari, o Acre tem alguns personagens. Você traz algum desses para o seu livro? Sim, antes de falar, porque o mito é interessante, as pessoas pensam em dois aspectos de um mito. Um mito como um herói, né? O pessoal chama até o presidente de mito, né? Os mitos gregos e tantos outros, Aquiles ali, é uma coisa. Mas o mundo mítico, ele conta uma interpretação da realidade. Uma interpretação como as pessoas estão vendo aquele fato. É mentira ou não? Não. Pode ser verdade, mas também pode ser apenas uma criação. Então, eu faço esse resgate. Tem uma história que essa é verdadeira, que é no tempo em que os homens roubavam mulheres. Porque isso aconteceu no Acre. Quando eu escrevi essa história, dezenas, centenas de pessoas fizeram os comentários. Minha avó foi roubada, a minha mãe foi roubada. Teve muito roubo, né? Poxa, que loucura é essa? Tem uma outra também que é muito interessante, que é verdadeira. Quando teve a febre do ouro aqui no Rio Madeira, aqui no Abunã. Não, mas se no Madeira tem ouro que nasce no Peru, no Rio Acre também tem. Então tem uma história de uma família aqui no Acre que trouxe um garimpeiro de longe, levou para fazer garimpo. Não tinha ouro coisa nenhuma, mas a aventura em si, né? Agora, falando dessa aventura, Astério, imagina, né? Dois colegas conversando, disse assim, rapaz, eu vou roubar a filha do seu Joãozinho lá. É algo assim que, né, diferente e algo assim hilário. Se apaixonavam, né? Se apaixonavam, a filha de um, a filha do outro, e é interessante. Os pais não deixavam. Havia uma cultura de roubar. Era cultural. Era cultural mesmo. Agora, houve muitas tragédias. Por exemplo, essa história que eu conto da Maria, ela tinha apenas 12 anos, a mãe morreu o pai morreu de malária, a mãe de ferrada de cobra, aos 9 anos era órfão. O irmão João, o mais velho, criou ela e mais um irmão e outra irmã chamada Marfisa, e um dia ele estava por roçado, quando ele chegou, a Maria não estava. Tinha passado um brabo, quer dizer, o brabo é aquele que chegava e não sabia cortar seringa, ia ser amassado no mato, na estrada de seringa, era o brabo que vinha do Nordeste. Ele roubou a Maria, porque não tinha mulheres. E o João chega em casa e ela contando a história depois de 96 anos, contando para o neto dela.
Ela chamou o neto dela e falou: meu filho, eu preciso contar uma coisa para você. Eu não fui a primeira mulher do seu avô, eu fui violentada, fui estuprada no mato. Quer dizer, ela abriu o coração, ela tinha que contar aquele drama antes de morrer. Aí ela foi contar a história, como é que aconteceu. E aí o João chega em casa, não encontra, vai atrás dela, pega ela chorando, diz: meu irmão era bom de rastro. O João não me abandonou, ele era bom de rastro, ele foi atrás de mim e me encontrou no mato. E aí, na verdade, não era o rastro deixado mesmo, era o sentido de... Era o tirocínio, a direção, né? E o João, um homem assim, tinha vindo do Ceará, ela foi a única que nasceu no Acre, tinha vindo de Limoeiro, ela nasceu aqui. Mas o João, ele era um homem assim, duro, um sertanejo, né? Ele costumava dizer: a gente sai do sertão, mas o sertão não sai de dentro da gente. Então, era um homem duro na lida, no trabalho, e ele criou os irmãos. E aí é interessante que ela se encontra um dia para casar com um homem que também teve uma tragédia, que veio lá da Paraíba, de Bananeira, chegando no Acre, foi pro Seringal e perdeu o irmão aos 17 anos de idade com um tiro, se perdeu na mata, até que chegou na casa do João, barbudo, sujo, maltrapilho, faminto. O João socorreu e acabou casando com a Maria. Tem umas histórias assim. Agora tudo isso no seu livro. Agora, eu sei que... Tem os mitos. Agora você disse pra mim algo que ficou aqui na minha cabeça. Você disse: olha, Fábio, quando eu tô escrevendo, se o personagem chora, eu também choro. Ou seja, tem uma emoção envolvida do escritor envolvendo na história. Qual foi a história mais difícil, mesmo sendo resumida, que você transcreveu para esse livro? Nossa, agora foi porque todos assim são muito emocionantes, Fábio. Eu andei no Rio Acre e andei bastante, né, entre Brasileia e Assis Brasil. Então ali tem muitos seringais. E quando eu chegava no lugar, eu ficava vendo aí, aqui foi o seringal Baturité. Aqui tinha um seringalista, esse homem era mau, esse homem, quando o seringueiro tirava assalto no barracão, ele amarrava a Sernambi nas costas no mato, tocava fogo, matava queimado, se vendesse a borracha para outro. Então essas histórias, elas me tocam demais. Eu, quando olhava para um barracão daquele, eu não via o barracão abandonado, já tudo destruído, o campo já, né, cheio de capoeira, de carrapicho, não, eu via a vida florescendo. Então, tudo isso me toca muito. Agora, a história que eu acho assim que eu mais chorei mesmo foi essa história da Maria, porque ela é uma tragédia humana e ela diz o seguinte no livro dela, ela diz: aqui na Amazônia só sobrevivem os fortes, os que a natureza seleciona. Forte essa frase, hein? Na Amazônia só sobrevivem os fortes, o que a natureza seleciona, porque ela não tinha luz, não tinha... Eles conviviam com onça. Tem a história de um rapaz, Fábio, muito triste também nesse livro, que ele não queria: pai, tem uma onça me pastorando, pai, tem uma onça que quer me pegar, pai, tá com preguiça, menino, pega a faca, vai, leva a espingarda e tudo. Quer dizer, o filho foi... História verdadeira, Fábio, verdadeira, que os descendentes estão vivos ainda. E ele foi e a onça comeu ele. Aí depois o pai, foi no barracão, pegou uns homens, meteram o cachorro e encontraram a onça. Uma onça muito grande, a onça. Tinha matado o filho dele, encontraram o corpo dele afastado, ela tinha comido as vísceras dele ali, tudo achou. Aí se mudaram dessa colocação, foram para outra colocação e uma onça também atacou o pai. Só que ele brigou com a onça de faca e matou. Essas histórias assim do Acre, então, vamos nossa lá. origem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo entender bem. Me ajuda aí. Tem histórias, reais, tem mito, tem ficção. O que realmente? Relata pra gente aí qual é os conteúdos que a gente vai encontrar, porque eu já tô curioso. Fábio, tem, por exemplo, a história, eu narro aqui a história da cobra da gamileira. Conta pra nós. A história da cobra da gamileira, Fábio, durante 20 anos, eu me lembro, década de 70, 80, as pessoas se juntavam quando o rio enchia para ficar olhando, ver se a cobra aparecia. Teve um dia que ela apareceu e foi aquela confusão. O pessoal que estava no Cine Poeirinha, o Cine Recreio, correram, a cobra apareceu, a cidade toda correu. E ela influenciou a vida da cidade. É isso que é interessante. Diziam que ela morava debaixo da igreja Nossa Senhora da Conceição, que era a loca dela, que na hora da missa um dia ela esturrou, que todo mundo escutou. Aquilo as pessoas iam tomar banho no festival de Praia da Base, morria alguém afogado, o corpo não vai dizer foi a cobra da gamileira. Então essa é uma história que marcou uma cidade, o imaginário. A outra também, aquela loira da curva do Tucumã. Famosa. Eu me lembro de uma manchete, tá no livro, a manchete, o que me inspirou a escrever, uma manchete da década de 70, quando eu olhei lá, a taxista
transporta a loira da curva do Tucumã e o fantasma some dentro do carro e ele vai parar no pronto-socorro, que era um antigo pronto-socorro de banco bem pequenininho. E aí o Bimbão, Estevão Bimbo, no Mundo Cão, sempre trazia uma notícia. Loira da curva do Tucumã aparece na estrada. Então, isso me levou a contar essa história do taxista, também tá ali. E muita... Aí, quando eu escrevi essa história, que eu publico lá inicialmente no AC, né? Eu publico ali, na minha coluna que eu tenho, o Roberto disse, olha, publico porque as pessoas gostam muito. Quando eu cheguei segunda-feira, cheguei na redação, o pessoal, um amigo meu ligou e disse, eu conhecia a loira. Ela era cabeleireira, dançava na escola de samba da Cadeia Velha, o amante dela era fulano de tal, assim, eles estavam lá pro Quinari, tinham ido lá para um banho, quando voltaram o carro capotou e ela morreu. Então começou a aparecer pessoas contando a história, não era um mito, é uma história real, né, de que essa moça apareceu muitas vezes, então criou essa lenda no imaginário popular. Quer dizer, se alguém viu ou não, não cabe a mim julgar, cabe a mim escrever e resgatar fatos da memória da cidade. O demônio da Lua Azul, você ouviu falar nessa história? Não, essa não é. Tinha uma boate aqui chamada Lua Azul na Getúlio Vargas, perto de onde é a Prontoclínica ali. Um dia de carnaval, na última noite de carnaval, todo mundo fantasiado, apareceu um cara fantasiado de diabo, mas dizem que era o diabo mesmo. E ele chegou lá e tomou a bebida do capeta, que leva o nome dele, e tinha uma menina lá que estava dançando muito, era uma crente desviada, ele foi lá, pegou a menina, dançou, e resultado, depois de uma dança lá, e houve um clima assim, e ele sumiu. A menina desmaiou, caiu no chão. Quando eu chego para trabalhar na TV Rio Branco, na segunda-feira, tava uma confusão. O Chico Galo, que é câmera, mostrando que tinha uma imagem, tá aqui, fizeram a foto dele, do diabo tá aqui na câmera, aqui, ele era o diabo, é o cara de chifre e tal. O resultado, marcou a cidade, quebrou a boate Lua Azul, que era do Hamilton Brito, que faleceu agora de Covid. Então essas histórias, teve gente, eu tava naquela noite. Sério, eu sei que são histórias que a gente passaria o programa inteiro falando, porque são histórias gostosas de ouvir. Mas eu não poderia encerrar também essa entrevista sem lhe perguntar. Nesse livro, tem alguma história que envolve o escritor? Tem algo relatando parte da sua história no Acre? Tem. Não tem como, Fábio, você escrever sem você também ser o personagem. Tem histórias ali, claro, não estou na primeira pessoa, né? Mas tem histórias ali que eu estou narrando como uma terceira pessoa, que na verdade fatos que aconteceram até comigo mesmo, né? É uma maneira de você contar essas histórias também. Não tem como você se separar do objeto que você está fazendo. Eu estou dentro do texto, estou dentro das histórias, é uma impressão minha da realidade, é uma interpretação minha dos fatos. Então, você está sim ali dentro. Tem uma história muito linda que eu conto da conversão de um homem, quando o nosso tempo está esgotando, mas está lá. Um homem que morreu 2 vezes, a história de um homem cearense, na década de 70, eu conheci esse homem, ele estava batendo a mulher na rua e tal, e resultado é que à noite eu era pequeno, fui pro culto com a minha mãe, e esse homem era violento, a polícia foi lá tentar conter isso num domingo à tarde. Quando chegou domingo à noite eu fui pro culto. Aí o pastor fez uma pregação lá e tudo, e quando eu olhei, aquele homem estava lá na frente, ajoelhado chorando. Foi a maior conversão que eu vi na minha história. Tá no livro. Transforma. Paulo, você sabe a história de Paulo? Sei. Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo, é uma conversão daquele nível assim. Bom, eu sei que você que está aí na telinha da TV está super ansioso, curioso, como eu. Tá se perguntando, Fábio, já tá bom, eu quero saber onde eu encontro esse livro. Astério, conta pra gente. Bom, o livro inicialmente ele está na plataforma da Amazon, né? Na plataforma da Amazon, só que a editora Viseu do Paraná está fazendo todo um trabalho agora de impressão do livro, né? Vai imprimir o livro, vai colocar nas suas plataformas no Brasil todo, vai reforçar com a Amazon, porque eu assinei um contrato, eles vão ter que fazer essa divulgação toda em outras plataformas também, né? De streaming, né? Que chama. E aqui no Acre eu fiz um projeto, apresentei na Fundação Elias Mansur para 400 edições desse livro, né? E Uma é minha. Com certeza, não, eu vou trazer. Vou fazer o lançamento, acho que agora no mês de setembro, sabe? Nós vamos estar lá. O acriano gosta no papel, o que eles querem guardar.
Eu acho que é um belo presente para você dar para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó também, porque ali está contidas as histórias do povo acriano, Fábio. Vão viver muitas emoções. Vamos. A gente não pode perder o nosso passado, a nossa história, Fábio. Não pode, porque quem não tem a sua memória também, o futuro está comprometido, né? Agora, sério, quero deixar você à vontade para suas considerações e acrescentar alguma coisa que, de repente, né, não veio na minha memória e você acha importante para ressaltar nesse livro. Fica à vontade. Bom, primeiro agradecer, Fábio, a oportunidade, né? Você você me ajudou muito aqui na rádio, eu tenho muita consideração. E a outra coisa é o seguinte, quando eu escrevi, eu conheço pessoas aqui no Acre também que gostam de escrever e que até já entraram em contato comigo, porque o meu objetivo foi fazer com que outros colegas começassem a escrever essas histórias, para a gente fazer um memorial do Acre. É resgatar a memória do Acre, do nosso estado. Tem muitos colegas jornalistas ou não, mas que gostam de escrever, que podem fazer a mesma coisa. Você pode escrever 30 linhas, uma história, 30, depois mais 20 e tal. Daqui a pouco você está com um livro formado de ficção ou de histórias do povo acriano. Obrigado, Astério. Obrigado, Fábio. Valeu. Obrigado. Tá aí, gente, esse bate-papo super legal, contando a história do livro que você com certeza vai viver fortes emoções.